A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o irmão Eliezer. Estamos aqui hoje mais uma vez encarregados de trazer mais uma lição para o aprendizado dos irmãos. A lição hoje de número 10 do terceiro ciclo do Discipulando, né? As lições da CPAD para os novos convertidos. E o título da lição tem por título, está escrito Relacionando-se com a Sociedade. Relacionando-se com a sociedade. Iremos ver, queridos, que é possível a gente se sobressair em meio à sociedade corrompida em que vivemos. Iremos aprender que podemos sim influenciar em vez de ser influenciados. Iremos aprender que é possível sim a gente se portar como cristãos onde quer que formos, no meio familiar, no meio profissional, no meio escolar, né? Entre os nossos vizinhos. É possível se nos portarmos como cristãos e influenciarmos a sociedade em que vivemos. O texto para meditação está em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 32, o apóstolo Paulo ele diz: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha aí a preocupação que o apóstolo Paulo teve com a igreja de Corinto, né? Ele diz que os irmãos deviam se portar de forma que não causeis escândalo, né? E nos dias de hoje não é diferente. A gente tem tudo. Todos os dias o mundo oferece situações em que podemos nos estressar, em que podemos jogar tudo para o alto, chutar o balde, como diz, né? Aí pelo mundo. Mas nós devemos seguir nessa palavra que o apóstolo Paulo falou, né? Que a gente tem que se portar de modo que a gente não cause escândalo. Pelo contrário, que a gente possa ser exemplos em meio a essa sociedade. E o texto base em que a lição foi feita está baseada. O comentarista colocou dois textos aqui. O primeiro texto está em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. E o segundo texto está em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Passarei a ler. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha o que Jesus está ensinando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O segundo texto, 1 Pedro 2, 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais ou dos desejos carnais, que vos afasteis dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. E o verso 15 diz: Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha aí que o apóstolo Pedro ensina em sua carta, né? Que a gente se afaste
dos prazeres carnais, né? Daquilo que nos afasta da presença do Senhor. Que a gente se sujeite a toda a ordenança humana, né? Quer seja na igreja, qualquer tipo de liderança, quer seja no meio familiar, quer seja no meio profissional, sim. A gente tem que se sujeitar, obedecer às nossas autoridades. Louvado seja Deus. Vamos iniciar, queridos, a nossa lição. Quando Deus criou o homem, né? Quando Deus criou o homem, Ele deu a oportunidade de constituir uma família quando criou Eva, né? E a partir daí formar uma sociedade. Porém, queridos, com o decorrer dos anos até hoje, a gente vê uma sociedade corrompida por causa do pecado. A cada dia mais o pecado se alastra, as pessoas cada dia mais fazem de tudo para conquistar de forma errada, de forma equivocada o poder, né? E de que forma, queridos, a gente pode viver hoje em meio a uma sociedade tão caótica, em meio a uma sociedade tão improdutiva, tão corrompida como está hoje, né? É possível sim a gente influenciar as pessoas em meio a essa sociedade, é possível, né? E não devemos nunca ser influenciados por eles, pelo contrário. A gente vai aprender hoje que é possível a gente seguir de forma cristã neste mundo e influenciá-los a assim proceder também, né? O primeiro tópico, queridos, diz o que é sociedade. Vem na minha mente logo que, se eu não me engano, a Constituição Federal nos fala que a família é a base da sociedade. Olha que coisa interessante. Está escrito, se eu não me engano, na Constituição Federal, que a família é a base da sociedade. Por isso que antes a gente aprendeu como se relacionar com a família, né? Depois com os estudos, e hoje a gente está aprendendo como se relacionar com a sociedade. Então, queridos, a sociedade começa pela nossa família, né? Primeiro a gente tem que saber lidar com a nossa família. A gente tem que procurar cada dia mais estar com a nossa família unida, porque quando a família se desfaz, a família se deteriora, né? A sociedade fica destruída, a sociedade fica corrompida, né? E o comentarista ele começa citando o que o dicionário Aurélio fala acerca do que é sociedade, né? O dicionário Aurélio diz que sociedade é uma reunião de pessoas unidas pela origem ou por leis, né? É um agrupamento de pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo foco, de seguir através de sendo liderados por alguém, através de ordens, né? Para que assim possam constituir uma sociedade. Ele diz aqui que para ser uma sociedade não basta ser um agrupamento desconexo de pessoas, ou seja, não basta ser apenas várias pessoas reunidas em mesmo lugar. É preciso primeiro estar organizado, ou seja, é preciso ter ordem, né? Direcionado para tarefas gerais, ou seja, tem que ser direcionado tarefas, tem que ser direcionado limites, espaços para cada pessoa, né? E regras de convivência que transmitam um mínimo de segurança nas relações interpessoais. Ou seja, para se obter uma sociedade é preciso sim ter uma liderança, ser constituída uma liderança. É necessário sim ser constituído leis, regras para que as pessoas possam a seguir, né? É necessário ter limites para cada pessoa percorrer, né? E é necessário também ter um mínimo de segurança para que essa sociedade possa ser uma sociedade correta. E principalmente, queridos, tem que ter Jesus, né? Porque a sociedade que não tem Jesus não vai para frente, não anda. O segundo subtópico diz o lugar em que vivemos. Aí ele já não abrange mais a real sociedade, o geral. Aí ele já agrupa mais uma parte, o local em que vivemos. A parte social em que nós habitamos, a parte social em que nós cotidianamente estamos. E ele cita aqui família, trabalho,
escola, eu posso dizer também igreja, eu posso dizer amigos, né? Onde cotidianamente nos reunimos para assim conviver, né? E o que ele fala aqui, que é o lugar onde nós ganhamos a vida, é o lugar onde todos os dias nós estamos. E é possível, é necessário e é possível que nesse meio mais fechado, nesse meio mais onde nós habitamos, é possível sim a gente influenciar, a gente refletir a glória de Deus em nossas vidas, né? Não devemos dar lugar para que eles possam nos influenciar, mas sim a gente tem, da mesma forma que a palavra de Deus diz que de graça dai o que de graça recebeis, a gente tem por obrigação de tentar influenciá-los, né? Primeiro com o nosso testemunho. Irmão Eliezer, eu não tenho a facilidade de pregar, eu não tenho a facilidade de falar, mas prega com o teu testemunho, porque o teu testemunho vai demonstrar a glória de Deus na tua vida para aquelas pessoas. Eles vão glorificar a Deus por tua vida, através do teu testemunho. Amém? Subtópico 3. Um lugar para dar testemunhos. É basicamente isso que eu falei, né? Ele diz aqui, ó. Há pessoas que desejam ver o seu ambiente de vivência transformadas pelo poder do Evangelho. Olha aí. As pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o amor de Deus em suas vidas, eles sentem um desejo sim de ter aquele ambiente corrompido pelo pecado, transformado pelo Evangelho. E quem que vai levar o Evangelho? Somos eu e você. Está entendendo a situação que nós devemos, que nós estamos hoje? A gente recebeu a palavra, a gente aprendeu, né? A gente tem que colocar em prática e a gente tem que transmitir. Foi isso que a gente aprendeu na lição passada, né? A gente tem que botar em prática, a gente tem que influenciar. O que Deus quer é que nós testemunhemos do amor dele. Testemunhar como? Com o nosso exemplo, com o nosso viver, com o nosso portar, com o nosso proceder, com o nosso falar, né? Com a nossa forma de agir, com a nossa forma de se relacionar com os nossos, com a nossa família, com os nossos vizinhos. Como é que a gente vai dar um bom testemunho? Como é que a gente vai dar pregar um evangelho para os nossos vizinhos se na nossa família a gente não consegue se relacionar, né? Nossa família cotidianamente tem brigas, tem discussões, tem palavrões, né? E aí, quando a gente vai chegar, e se você chegar para falar com seus vizinhos do amor de Deus, o que eles vão dizer? Mas você na sua família, na sua casa, a gente escuta cotidianamente brigas, palavrões. Como é que você vai falar do amor de Deus para nós, né? Então a gente tem que se policiar nisso. A gente tem que demonstrar para eles o que a gente vive. Então antes de a gente chegar a eles, a gente tem que primeiro se policiar. Amém? E é nossa obrigação de ter sim uma sociedade transformada. É nossa obrigação de transformar aquela sociedade. Em Romanos 12, capítulo 2, diz o seguinte... 12, versículo 2, perdão, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a gente não tem que se conformar com como o mundo está. Pelo contrário, a gente tem que mudar o nosso entendimento para que aquelas pessoas possam ver Cristo em nós. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir para influenciá-los. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, ele deixa duas recomendações aqui no texto que a gente leu, né? Lá no texto, em 1 Pedro, capítulo 2, o verso, acredito que seja o verso 11. Olha o que ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, ou seja, como novatos naquele lugar. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas temporariamente. Nós não pertencemos a ele. Nós estamos aqui para, enquanto esperando a vinda de Cristo, né? Lá em João capítulo 14, diz que ele foi preparar lugar para nós. E um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer encontrar uma sociedade nutrida do Evangelho. E é nossa obrigação fazer isso, pregar o Evangelho a eles, né? E ele diz, como a peregrinos e forasteiros, ou seja, a gente tem que estar aqui, mostrar para eles que a gente não pertence aqui e trazê-los para o Evangelho. Para que o céu em que Jesus está preparando, não só a gente possa habitar lá, mas eles também possam, né?
E ele diz que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, que a gente se afaste dos desejos da carne. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos isentos de desejos carnais, não. Estamos sim, e somos os que mais somos tentados a isso, né? Então a gente tem que se abster. Quando o desejo vier, a gente tem que se apegar com Deus, se apegar com a palavra. E a gente tem que se afastar dos desejos carnais. A segunda recomendação que o apóstolo Pedro fala é que a gente possa ter uma vida honesta, que está no versículo 12. Diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Olha que coisa interessante. Ele diz: tendo o vosso viver honesto. A gente tem que ser honesto em tudo, né? A gente tem que se portar bem. A gente tem que procurar sempre se policiar no que a gente for fazer, no que a gente for falar, porque as pessoas que não são cristãos, as pessoas que não conhecem o Evangelho, eles nos observam, né? E foi como eu falei anteriormente, a gente também prega com o nosso bom testemunho. E é isso que o apóstolo Pedro está falando, que a gente possa se portar de uma forma honesta entre os gentios, para que naquilo que as pessoas possam falar mal de nós, façam de uma forma contrária, glorifiquem a Deus pelo nosso bom testemunho. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Louvado seja Deus. Vamos para o tópico 2. Como o discípulo deve se pautar na sociedade. Basicamente isso que eu falei, né, queridos? Porém, o comentarista, ele cita, também está na leitura, ele cita dois elementos. Ele cita dois elementos para que sirva de exemplo, que sirva como base para a nossa lição. Ele cita o sal e ele cita a luz, né? Mas primeiro a gente vai falar sobre o sal. Sendo sal, como o discípulo deve se portar na sociedade sendo sal? Queridos, esse primeiro elemento, o sal, todo mundo sabe que o sal ele tem duas funções, né? Ele tem duas funções. O primeiro é salgar e o segundo é conservar. Todo mundo sabe que se um alimento, por mais gostoso que seja, por mais nutritivo que seja, por mais que a gente saiba que a gente tem que comer aquele alimento, que ele vai nos fazer bem, por mais que a gente saiba disso, se não houver sal, ele vai entrar no nosso paladar de uma forma desgostosa, né? A gente sabe que não vai ter um gosto bom, porém o sal serve para isso. E qual é a relação que isso tem que ter no meio cristão, né? A gente tem que se portar como o sal. A gente tem que ser indispensável para as pessoas, para a nossa sociedade. A gente tem que ser essencial para que a sociedade possa viver de uma forma correta. E aquelas pessoas olhar para você e dizer: opa, chama ali o irmão fulano, chama ali a irmã cicrana, né? Porque a gente se sente bem estar na presença deles, tem palavras de bênçãos para nós. É assim que o cristão deve se portar. Ser indispensável, ser essencial, fazer a diferença naquele lugar, né? E a segunda função não é apenas só para dar o gosto, né? Mas também para conservar. Ou seja, antigamente os alimentos, as pessoas quando caçavam, quando pescavam, né? Que eles vinham de longe, trazendo essa caça, essas pescas, eles colocavam sal, enchiam de sal, para que naqueles tempos não tinham refrigeradores que hoje tem, né? Que hoje temos. E eles colocavam sal para conservar aquela carne, para que ela não pudesse apodrecer. Assim, queridos, o seguidor de Cristo ele deve proceder como conservante, né? Como conservante do Evangelho, ou seja, como aquela pessoa que preza pelo Evangelho, né? Que a gente possa fazer a diferença em meio à sociedade. Louvado seja Deus. Olha o que Jesus diz no capítulo 5 de Mateus, na leitura que a gente fez. No capítulo 5 de Mateus, no verso 13, ele diz: vós sois o sal da terra. E olha o que ele fala agora: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha que coisa interessante. Se a gente não se tornar sal, queridos, se o nosso sal não salgar mais, se a gente não conseguir mais influenciar, a gente vai ser motivo de chacota, a gente vai ser motivo de zombaria. É isso que ele está falando, né? A gente tem que conseguir a cada dia mais influenciar as pessoas, fazer a diferença. Devemos dar um bom testemunho, né? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: opa, ali é um servo do Senhor, ali é uma serva do Senhor, né? Quando a gente não dá testemunho, quando a gente não salga, né? As pessoas vão dizer: eu ser crente para ser igual aquela pessoa ali. Eu já ouvi isso de pessoas falando de outros cristãos para mim. Fulano de tal diz que é crente, mas olha o que ele faz. Fulano de tal diz que é crente, mas eu ser crente igual aquela pessoa ali. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando de mau testemunhos de pessoas para mim, né? Isso é chato, isso é constrangedor, isso entristece a pessoa, porque a gente está representando o Cristo aqui na terra, né? A gente tem que cada dia mais prezar pelo Evangelho, prezar pelo bom porte, prezar pelo testemunho cristão e assim fazer, né? Aí o comentarista ainda diz aqui no final: por isso devemos conjugar muito bem a nossa fé e o nosso comportamento, para que nossos opositores reconheçam a glória de Deus em nossas vidas e obras, né? Então procure sempre se policiar, queridos. Procure sempre prezar pelo Evangelho, pela boa conduta, né? Não só na igreja, mas aonde você habitar. Preze pela boa conduta, pelo bom testemunho. Subtópico 2, o segundo elemento que ele fala aqui é a luz. Sendo luz, olha o que o versículo fala na leitura, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha aí que coisa interessante. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas quando estão nos navios navegando, eles se orientam, queridos, pela luz, né? Existem montes que tem aquele farol, que tem aquela luz, que serve para quê? Para orientá-los aonde eles estão, né? Ao destino a se chegar. E assim deve ser o cristão, queridos. Devemos ser luz para orientar as pessoas onde elas estão, para orientar as pessoas que estamos ali, para levá-los a Deus, para levá-los a Cristo, para levar o Evangelho até eles. Louvado seja Deus. E ele diz aqui: a luz é importante em todos os sentidos. Ela foi criada por Deus quando a terra estava sem forma e vazia. E por que Deus valorizou a luz? Porque com ela podemos nos orientar, ver as coisas ao nosso redor, realizar a maior parte de nossas atividades rotineiras. Ou seja, se não tiver luz, a gente não consegue ver o que a gente está fazendo. A gente não consegue observar o que a gente tem que fazer, o que está fora do lugar, né? Então nós, como luz no mundo, nós devemos estar ali prontos para orientar as pessoas, para direcioná-los a Cristo. Olha que coisa interessante. Louvado seja Deus por isso. Ele ainda diz aqui: a lâmpada como a chama A lâmpada com a chama que trazia a luz nos tempos antigos era colocada em um lugar de destaque da casa, para ser útil a todas as pessoas do ambiente. Aí é o versículo que ele fala no verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Olha aí. Não se acende uma candeia. Antigamente não existiam as lâmpadas, não existia a energia que nós temos hoje. Antigamente as lâmpadas eram feitas em lamparinas, as luzes se davam em lamparinas, né? Era necessário o azeite, e se tocava fogo ali, ficava aquela chama, e eles colocavam no centro da casa para que iluminasse todos os que estavam ali. É por isso que Jesus ele fala que não se podia acender uma candeia e colocar embaixo de um alqueire. O que era um alqueire, queridos? O alqueire é um cesto que geralmente os burros de carga usam, um de cada lado, para levarem aquelas coisas. Então aquilo se chama alqueire. Então não se pode acender uma candeia e colocar embaixo de um alqueire. Por quê? Porque não vai refletir luz.
É isso que Jesus está dizendo. Nós somos cristãos, nós devemos resplandecer para a sociedade. Não precisa a gente dizer, não adianta a gente dizer que é crente e não demonstrarmos que somos. Várias vezes aconteceu comigo de eu estar com pessoas e eu não sabia que aquelas pessoas eram evangélicas, né? Eu certa vez cheguei em um lugar com uns amigos meus, dei a paz do Senhor a outro, a 2 colegas meus que estavam lá. Dei a paz do Senhor a um e depois eu dei a paz do Senhor a outro. Porque eu sabia que os 2 eram evangélicos. Porém, um não sabia que o outro era evangélico. E ele disse, e tu é crente? E eu olhei assim, eu digo, meu Jesus. Ele disse, sou. Então, queridos, é isso que a palavra está falando. Não se pode esconder uma luz embaixo de um alqueire, porque a gente tem que resplandecer, a gente tem que se portar, a gente tem que demonstrar que somos cristãos, que somos servos do Senhor. Aonde a gente chegar, a gente tem que iluminar, a gente tem que resplandecer a todos que estão em nossa volta. A gente tem que resplandecer o Evangelho a todos que estão ao nosso redor. Louvado seja Deus. Subtópico 3, demonstrando respeito pelas autoridades. Aí a gente volta lá para a leitura novamente. 1 Pedro 2, o verso 13, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para ouvir louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha aí, a gente tem que sujeitar a qualquer ordenança na terra. Nós, como cristãos, devemos proceder de forma correta. A gente tem que sujeitar a toda e qualquer ordenação humana, seja nossa família, seja nossos amigos, seja no trabalho, que temos superiores, seja na igreja, através das lideranças, através dos nossos pastores. Devemos sim se sujeitar a eles, devemos proceder como cristãos de uma forma correta. Louvado seja Deus. Ele diz que porque assim é a vontade de Deus, que a gente se sujeite aos nossos superiores. A Bíblia, a lição diz que é uma demonstração de lealdade a Deus e depois à sociedade. É assim que o comentarista está dizendo. Nós devemos cumprir as nossas obrigações sociais, sim. Devemos obedecer às leis. Nós devemos não praticar crimes, não é? Não praticar condutas erradas. Devemos pagar as nossas dívidas. É assim. O nosso proceder cristão tem que ser dessa forma, sendo sujeito às leis e aos nossos superiores. Louvado seja Deus. Tópico 3, queridos, último tópico para a gente encerrar. No relacionamento profissional, né? Todo cristão necessita trabalhar. Todo cristão não, todo homem necessita trabalhar para que a sua família possa se sustentar através daquele trabalho, né? E jamais o cristão, por ser cristão, por ser influência no mundo, jamais o cristão deve pensar que não precisa trabalhar. Não, eu não vou trabalhar porque Deus me revelou que eu não preciso trabalhar e eu vou ser sustentado pelas pessoas. Não, não é assim. Deus pode fazer assim, realmente pode, mas o cristão não deve pensar dessa forma. Nós precisamos trabalhar. Nós, como cristãos, nós podemos trabalhar e na função em que nós estivermos, nós devemos ser produtivos, nós devemos ser ativos, não é? Nós devemos procurar respeitar, porque a gente sendo dessa forma, a gente vai conquistar o respeito das pessoas, né? Se a gente fizer de uma forma errada, as pessoas vão dizer: olha o irmão está fazendo errado, irmão, não é assim que você tem que fazer, não. Queridos, quando eu era novo convertido, acontecia comigo direto isso. Acontecia direto comigo, queridos. Então a gente tem que se policiar, né? A gente tem que procurar fazer de uma forma correta. Olha o que ele fala aqui: respeitando nossas vocações e limitações, mas todos com nossos esforços devemos contribuir para que vejamos à nossa volta uma sociedade melhor. Olha aí, todos nós temos vocações. Podemos estar numa função que nós não somos vocacionados para isso, mas procuremos fazer da melhor forma, não é? Como se a gente fosse vocacionado para aquilo. Louvado seja Deus.
A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, queridos, era ministro do Evangelho, né? Mas a Bíblia diz que ele tinha sua profissão, ele era fabricante de tendas, né? Ele era ministro do Evangelho, ele pregava a palavra, era servo do Senhor, mas ele tinha sua função, tinha a sua renda, que ele fabricava tendas, tinha sua profissão, né? Louvado seja Deus. E o subtópico 2, demonstrando fé nas relações de trabalho. Não é? Estamos no nosso trabalho, queridos, mas a gente não deve esquecer que somos cristãos. E qual é a nossa obrigação, nosso objetivo aqui na terra? De pregar o Evangelho. Não é? Estamos no nosso trabalho, vamos respeitar os horários de trabalho, se não vamos deixar de trabalhar para anunciar o Evangelho, não. Estamos ali para trabalhar, fomos contratados para trabalhar, estamos recebendo para trabalhar, então vamos trabalhar. Mas porém, queridos, você é cristão, você é ministro do Evangelho. Quando você tiver aquela folgazinha, quando você tiver aquele intervalo, faça jus ao seu nome, faça jus à sua posição, faça jus ao que você recebeu, dê de graça também para aquelas pessoas que não têm. Pregue o Evangelho, anuncie o amor de Deus, né? Porque aquelas pessoas necessitam sim também influenciar a sociedade, né? Então, queridos, a lição encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, que é possível, queridos, a gente influenciar a nossa sociedade. É possível a gente levar o amor de Deus aonde quer que a gente for. É possível a gente se portar de forma correta. Então que a gente possa cada dia cumprir a nossa função na sociedade, não errando, não praticando coisas erradas, mas levando o Evangelho, se portando como um cristão, como um servo do Senhor, né? E que os irmãos possam continuar orando por nós, por nossa família, e fiquem com Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor.